Olá, meus irmãos, bom dia a todos, né? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Mais um dia, né? Se inicia, mais uma semana que se inicia e damos graças a Deus por isso, né? Por estarmos todos bem. Acredito que vocês também que me assistem estejam. E vamos hoje, né, relembrar um pouco Vamos relembrar um pouco hoje da crucificação de Jesus. Ou seja, o que aconteceu com Jesus, né? Se vocês crêem que esta aqui é a palavra de Deus, né? Se nós cremos que isto é a palavra de Deus, se acreditamos que essa é a palavra de Deus, né, certamente Deus irá nos conduzir, né, ao caminho certo, que é esta palavra aqui. Então vamos lá, vamos iniciar hoje uma palavra que está em Mateus, capítulo 27, do versículo 32 a seguir, onde vai falar da crucificação de Jesus. Eu vou lendo, porque ela é muito longa, para não ficar o vídeo muito longo, mas eu vou abordar em certos pontos que estão aqui, para que vocês venham entender uma coisa. Tem certas palavras aqui, que analisando, se nós formos analisar, né, hoje, nos dias de hoje também, como também nos dias passados que Cristo veio, né, que na verdade Deus estava em Cristo, né, e teve muitos lugares que Deus não pôde entrar. Como também hoje tem, né, lugares, vamos dizer assim, tem igreja hoje que Deus também não consegue entrar. Preste atenção, eu vou estar lendo aqui para vocês entenderem o que aconteceu com Jesus Cristo, né? O que fizeram com ele. E vamos fazer uma comparação hoje no mundo que nós estamos vivendo, para vocês verem que não tem diferença nenhuma. Vamos lá. Eu vou ler. Diz assim, ó. A crucificação, Mateus 27, 32 a seguir. Também está lá em Marcos 15, do 21 ao 41. Também está em Lucas 23, do 26 ao 49. E também está lá em João, Evangelho de João, né? Capítulo 19, do 17 ao 34. Essa passagem aqui está nos 3 evangelhos. Então, talvez de um evangelho para outro tenha uma diferença, um pouco de significado nas palavras, mas é a mesma palavra. Interpretação, para você ver que Mateus, ele relata de um jeito, Marcos já vem outro, João também outro e Lucas também. Então, a palavra de Deus, às vezes, de um pregador para o outro, tem um pouco de, entendimento. Por quê? Porque o meu particular com Deus, certo? O falar de Deus comigo ou de mim para com Deus é totalmente diferente do de você para com Deus. Então cada um Deus trata de uma maneira a qual Deus sabe o que é melhor para mim e para você, certo? Vamos lá. Diz assim: e quando saíram, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Então, no momento que Jesus Cristo estava indo, carregando a cruz para ir ser crucificado, encontraram um certo homem chamado Simão Sirineu, o qual os soldados
né, obrigaram a ele a levar a cruz junto com Jesus, certo? Continuando. E chegando ao lugar chamado Gólgota, ou seja, chegando lá no lugar que significava lugar de caveira, ou seja, lugar de morte. Chegando nesse lugar, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Olha o que fizeram com Jesus. E, havendo-o crucificado, depois de ter batido prego nas mãos dele, crucificado ele na cruz, repartiram suas vestes, certo? Que isso também está escrito lá nos Salmos e os profetas, que na crucificação dele ia acontecer tudo isso, e estava acontecendo debaixo dos olhos das pessoas, e nenhum deles estava atento para isso. Essa passagem que está aqui, repartiram suas vestes, está escrito lá em Salmo 22, versículo 18. Está escrito. Salmo 22, versículo 18. Está escrito lá. Lançando sorte. Pegaram as suas vestes, lançaram sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Está vendo? Repartiram entre si as minhas vestes. Então, estava escrito lá nos profetas que na crucificação de Jesus, eles iam repartir entre eles as vestes de Jesus. E sobre mim, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Fizeram exatamente o que estava escrito lá, com Jesus. E, assentando-os, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Então, em cima na cruz, em cima, colocaram escrito lá a acusação, dizendo assim, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ponharam escrito lá, esse é Jesus, o Rei dos Judeus, certo? E foram crucificados com ele 2 salteadores. Então, não só Jesus foi pregado na cruz naquele dia, mas também 2 ladrões. 2. Um à direita e outro à esquerda. E Jesus no meio, certo? E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e o outro à sua esquerda, certo? E os que passavam, muita gente passava naquele lugar, blasfemavam dele, de Jesus, meneando a cabeça, ou seja, menear a cabeça. Às vezes quando a gente vê uma situação que é chocante, aquilo é horrível, né? Aí você balança a cabeça assim, não é assim? Então, as pessoas que passavam naquele local meneavam a cabeça. Por quê? Por que meneava a cabeça? Continuando, e dizendo, tu que destrói o templo em 3 dias, o reedificará? Salva a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce aí da cruz. Presta atenção nessa palavra aqui. As pessoas que passavam, viam Jesus pregado ali, ele dizia que era o Filho de Deus, né? Tu que disse que destrói o templo e constrói ele em 3 dias. O templo aonde Deus habitava, aonde foi entregue aos sacerdotes, aos homens. Jesus Cristo disse, destrói esse templo e em 3 dias eu edificarei outro.
Então, na vinda de Cristo, na morte dele, naquele exato momento que ele estava ali pregado na cruz, as pessoas não entendiam, mas ele estava construindo, reconstruindo um outro templo, o qual somos nós hoje. Porque naquele templo onde habitavam os sacerdotes, Jesus Cristo não podia entrar. E quem estava em Cristo? Deus. Você vê que muitas das vezes pegaram em pedra para atirar em Jesus Cristo. Muitas das vezes levaram ele no lugar mais alto da tumba e queria jogar ele lá de cima para baixo. Queria matar. Por quê? Porque aqueles homens se achavam no direito, né, por ser sacerdote, se achavam no direito de achar que eles eram os homens de Deus, né? Então hoje não está diferente hoje. Hoje não está diferente. Se formos fazer uma comparação, né? Esta palavra aqui, que é Jesus Cristo, não está difícil de se entrar, gente, dentro das igrejas. Então, vamos fazer uma reflexão, né, da nossa vida, né, de que a igreja somos nós. A igreja somos nós. O templo de Deus hoje sou eu, é você. Você é o templo de Deus. Deus habita em mim e em você. Não é mais aquelas quatro paredes aonde as pessoas iam, né, todo ano adorar a Deus. Não. O próprio Jesus Cristo disse: vinha a hora, e a hora já chegou, que nem em Jerusalém e nem nesses montes, Jesus Cristo falando para aquela mulher samaritana, se adorará a Deus, mas em espírito e em verdade. Ou seja, não precisa só de você fechar os seus olhos e ligar sua mente para com Deus. Deus já vai te ouvir, porque hoje você é o templo dele. Hoje você é o templo. Então, cuide desse templo que é você. O que você anda fazendo com o templo de Deus? É isso aqui, ó. Esse é o templo de Deus. Somos falhos? Somos. Erramos? Sim. Ele não disse que nós não ia errar. Pelo contrário. Temos exemplos de homens no passado que erraram. Mas que possamos ter a simplicidade, a humildade de reconhecermos que erramos e pedir perdão. Pedir perdão para Deus. Se fizermos alguma coisa que danificamos o corpo, o templo de Deus, temos que pedir perdão. Às vezes, na nossa ignorância, fazemos isso. Sim. Certo? Então, vamos continuar. Continuando, ó. Ele desce da cruz, né? O povo dizia para ele descer da cruz, ó. E da mesma maneira também os principais, ó, ou seja, aqueles que se diziam ser de Deus, os pregadores da lei lá no passado, ó, sacerdote. Os principais sacerdotes e os escribas, os conhecedores desta palavra, e anciões e fariseus, escandalizando, diziam, olha o que eles diziam, próprios pregadores: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Se és o rei de Israel, desce agora da cruz e cremos nele. Muitas das vezes
né? Tem muitas pessoas anunciando essa palavra e muitas das vezes nós questionamos, né? Se tu é um homem de Deus, então faz isso que eu quero ver, né? Então me mostra isso aqui, faz isso aqui, pede a Deus isso. Se isso acontecer, aí eu quero ver se tu verdadeiro é um homem de Deus. Mas aqui nós vemos que fizeram a mesma coisa com Jesus. E Jesus Cristo não fez nada daquilo que pediu. Então, para mim mostrar para você, ou para um pregador, seja lá quem for, eu não preciso provar para você que eu sou um homem de Deus, ou você é uma mulher de Deus. Não preciso. Mas Deus fará isso. Eu não preciso fazer algo para que você venha crer. Não. Aqui, eles estavam testando a Jesus. Se tu é desse daí, rapaz, tu não é o filho de Deus, tu é o filho de Deus, tu pode fazer o que você quer entender. Tu pode fazer o que tu bem entende, o que tu quiser. Mas só que eles não entendiam, né? Aqui ele estava dizendo, salvou os outros, mas a si mesmo não consegue se salvar. Só que eles não entendiam que era necessário que Jesus Cristo morresse na cruz, para que eu ou você, hoje nós estamos aqui, estivéssemos aqui. Era necessário. Então, tem muitas coisas na nossa vida que é necessário que a gente venha abolir. O que é abolir? Eliminar, gente. Tem muitos hábitos, costumes que temos em nós que temos que eliminarmos. Se você acompanha as minhas lives, você vai ver nas lives anteriores as 10 coisas, né, que levam o homem ao inferno. As obras carnais e as obras espirituais, ou seja, as vestimentas do homem que vive mundano e as vestimentas do homem semelhante a Cristo. Continuando, ó. Confiou, né, em Deus, ó. Livra agora se o ama. Aí, ó, confiou em Deus agora. Fala, Deus livra ele agora se tu o ama, ó. Porque disse, sou filho de Deus. Olha isso. Os sacerdotes falando para Jesus, tu não confia em Deus? Tu não diz que é filho dele? Cadê ele para te levar tudo aí agora? Muitas das vezes a gente passamos por luta, tribulações, enfermidade. Nós somos carnal, é carne. Estamos sujeitos a ficar doentes, sim, todos nós. O sol, quando brilha, não brilha só para um, mas é para todos. Para todos. Então, tá aí essa pandemia aí. Coronavírus. Não tá? Veio somente para os injustos? Não, veio para todo mundo. Todo mundo. Seja lá filho de Deus ou não. Tá aí. Vocês estão vendo? E os fariseus diziam, tu não é o filho de Deus, cadê ele para poder te salvar agora? E muitas das vezes a gente falamos, quantas das vezes as pessoas não falam, né? De homens, pregadores, sobre isso? Tá aqui, ó. E o mesmo lhe lançaram também, ó, em rosto os sacerdotes que com ele estava crucificado. Tá vendo? Ó, e o mesmo lhe lançaram também em rosto os sacerdotes que com ele estavam crucificados. Tá vendo? Fizeram a mesma coisa com os bandidos do lado. Ó. Continuando. Ó. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra,
até a hora nona. Ou seja, muitos dizem, né, historiadores, aqui falava, né, o calendário judaico, a hora deles, né, das 6 da manhã até as 3 da tarde, né? Não sei que hora significado aqui. Diz que até as 3 da tarde houve escuridão por toda a terra. Escureceu tudo. Continuando. E perto da hora nona, ou seja, das 3 da tarde, né? Exclamou Jesus em alta voz, dizendo: olha o que Jesus disse em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus Cristo, em alta voz, clamou. Que quer dizer isto? Ó. Deus meu, por que me desamparaste? Olha o que Jesus Cristo disse para o Pai dele. Meu pai, por que o Senhor me abandonou? Né? Olha o que Jesus Cristo falou. Muitas das vezes nós passamos por situações que às vezes até questionamos contra Deus, né? Talvez você, pregador da palavra de Deus, e até mesmo você que não é, às vezes até que não acredita em Deus. O próprio Jesus Cristo também sentiu isso. Parece que Deus não está me ouvindo. Meu pai, por que o Senhor me abandonou? Mas Deus não abandonou ele. Mas chega a um ponto de nossas vidas que o pai da gente, né, não pode fazer nada por nós. Mesmo ele se lamentando, mas chega um ponto da nossa vida que ele não pode fazer. É necessário que passamos por isso. É necessário. Então, quando você ou eu passarmos por momentos difíceis, que não questionamos a Deus, que não blasfemamos contra Ele, mas que simplesmente confiamos nele, como o Senhor Jesus Cristo também confiou e passou por tudo isso. Continuando. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele está chamando Elias. Porque ele disse Eli, Eli, as pessoas diziam lá, ele está chamando Elias para socorrer ele. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou em vinagre e pondo-a numa cana, ou seja, numa vara, dava-lhe de beber. Pegaram uma esponja, ensoparam no vinagre e colocou para ele beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Hoje passamos por muitas coisas, né? Principalmente nós que pregamos essa palavra, que anunciamos a Cristo, e passamos por sofrimento, e muitas das vezes as pessoas falam, né? Mas não é de Cristo, ele não pede a Jesus Cristo, por que Cristo não vem salvar ele, né? E aí agora, por que Deus não salva ele? Por que ele está passando por isso? Muitas das vezes é o que nós hoje mais vimos. Mas nós estamos passando o mesmo que Cristo passou. Porque nós não somos maiores do que ele.
a ponto de não passarmos um pouco, pelo menos um pouco do que ele passou. Não. Se Cristo passou por tribulações, por sofrimento, nós também temos que passar. Porque nós não somos maiores do que ele. Continuando. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, ele gritou, entregou o Espírito. Aqui, Jesus Cristo, outra vez, né, com grande voz, clamou com grande voz, né, ou seja, na outra passagem, Lucas e Marcos fala, Pai, a ti eu entrego o meu Espírito. Ou seja, Pai, eu entrego em tuas mãos, né? Isso, ó, é o que está dentro desse corpo, ó, isso que está falando com você, que está fazendo a minha boca, as minhas mãos mover. Esse Espírito, o qual Jesus Cristo disse, Pai, a ti eu entrego em tuas mãos. Então, isso que faz você mover, ó, você piscar o olho, pensar, é isso que está comandando, ó, este templo de Deus, que é mim, que é você. Então você tem a oportunidade de fazer o que é certo. Todos nós sabemos o que é certo e fazemos errado. Por que às vezes, quando fazemos, quando não temos noção, muitas das vezes nós falamos, meu Deus, eu fiz coisa errada, me perdoa. Nossa, que foi que eu fiz? E Deus perdoa porque você fez inocentemente, como uma criança que não sabia. Mas continuando, para não ficar muito longo o vídeo, Jesus Cristo entregou ao Pai o Espírito dele. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra e fenderam as pedras. Ou seja, aquele templo onde o sacerdote cuidava lá, como o templo de Deus, aonde ninguém poderia entrar lá, no Santo dos Santos, no lugar que chamava o Santo dos Santos, onde habitava a Arca da Aliança, aquele véu que impedia que as pessoas entrassem e se aproximassem de Deus, aquele véu que só permitia que os pregadores dessas palavras fossem até Deus para pedir algo para o povo e também para ele. Na morte de Cristo, quando Cristo entregou o Espírito dele a Deus, o véu, aquele véu, aquilo que impedia de eu, você chegássemos até Deus, foi rasgado, foi quebrado, foi eliminado, gente. Hoje, todos, seja grande ou pequeno, pobre, rico, conhecedores da palavra, não conhecedores, cristão, não cristão, católicos, evangélicos, todos temos acesso livre até Deus. Basta que nós possamos ir até Ele com um coração sincero, puro, como o de uma criança. Aquilo que impedia de você chegar até Deus, hoje não existe mais. Não tem nada que te impeça de você chegar até a Deus. Somente se você não quiser ir até Ele e não tiver um coração propício para Deus, aí você não vai conseguir. Porque para você obter algo do seu pai,
ou estiver precisando dele, você tem que ir até ele. Você tem que pedir isso para ele, para que ele venha lhe dar. E também lhe dizer, né, se aquilo que você está querendo é favorável para você ou não. Do mesmo modo que às vezes, né, quando a gente ia para o pai, perguntava ao pai, o pai, ele pode fazer isso? E o pai dizia, não, menino, você não pode fazer isso não. Não vá fazer. Às vezes no meu consentimento, ou no consentimento nosso, do jovem, era bom aquilo que eu pensava em fazer, mas para o meu pai, para o nosso pai, não. Porque é a experiência de vida, né? O conhecimento. Muitas das vezes as minhas filhas querem algo, né? Para ela aquilo ali é bom. Mas para nós que já somos de idade avançada, sabemos que aquilo ali é prejudicial. E nós não concedemos. Então muitas das vezes nós pedimos coisas para Deus e nós não receberemos. Por quê? Muitas das vezes pedimos coisas que não convém pedir, que não é favorável para mim e para você. Então, às vezes também, tem coisas que é favorável, Deus nos dá, não é que Ele vai dar imediatamente, não. E também não é que Ele não nos ouviu, não. Mas que não é o momento, gente. Temos que saber esperar. Vocês estão entendendo? Então, continuando, só mais um versículo para a gente terminar, né? E abriram-se o sepulcro, ó, quando houve que Jesus Cristo entregou o Espírito dele a Deus, né? Abriram-se o sepulcro e muitos corpos de santos, ou seja, pessoas boas, pessoas que amavam a Deus, que se sacrificavam por amor dessa palavra, pessoas que não se desviavam do caminho de Deus. Aqui, muitos corpos de santos que dormiam, ou seja, que estavam mortos, mas para Deus é dormir, foram ressuscitados. Olha isso. E muitos pregadores falam, né, da primeira ressurreição, né, ou seja, primeira ressuscitação, ou seja, no dia que Cristo foi crucificado na cruz, muitos dos que estavam mortos foram ressuscitados. Imagine, as pessoas que estão lá no túmulo, os túmulos se abrir e as pessoas se levantaram lá de dentro e sair, como eu. Você está me ouvindo, está me vendo aqui. Continuando. E os centuriões, ó, e os que com ele guardava a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, ó, tiveram grande temor. Aí, ó, tiveram grande temor. Aqueles aí, agora imagine aquelas pessoas que estavam ali chicoteando ele, que meteram lança nele, né? Fizeram tudo aquilo com ele, achando que ele era um falso profeta, né? Digamos assim. E vendo tudo isso acontecer, ó, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Olha isso. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Tá vendo? Muitas mulheres estavam ali, ó, que tinham seguido ele desde a Galileia.
para servir a Ele, ó. As quais, ó, entre essas mulheres estava ali Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu acompanhava, estava ali de frente, viu tudo aquilo. E muitas das vezes queriam, ajudar para que Jesus Cristo não passasse por aquilo. Mas era necessário que Jesus Cristo passasse. Se Jesus Cristo não fizesse aquilo, gente, nós não estaríamos aqui hoje. E é por Ele e por causa dele que Deus ainda permite, que nós estaremos aqui. Por causa do sangue dele, que foi derramado. Então fica aí essa palavra hoje para mim e para você, para que possamos nos atentar mais a esta palavra, ao Senhor Jesus. Independente do que façamos ou não, que possamos cuidar do templo dele, que somos nós. Que possamos fazer a coisa certa. Toma atitude a partir de hoje. Jesus Cristo não veio para aqueles que estão bons, mas para aqueles que estão doentes. Ele disse isso. Eu não vim para os justos, mas para os injustos. Jesus Cristo veio para que aqueles que não andam corretamente possam andar. Que possamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos caminhos e fazer o caminho, andar no caminho certo. Esse é o momento, enquanto nós temos vida, porque depois que o espírito nosso sair desse corpo, já não podemos fazer mais nada, porque a chance nós já tivemos. Amém, meus irmãos? Então fica aí essa palavra de hoje, para que possamos refletir a nossa vida, para que possamos estar mais atento à palavra de Deus e cumprirmos com as normas de segurança. Amém, meus amados? Então que Deus abençoe a todos vocês, tenham um ótimo dia, um ótimo início de semana. Ficam em paz. Que Deus continue abençoando todos vocês.